Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje a nossa pauta é com a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Quem está com a gente é o professor mestre Edgar Antônio Piva. Ele é coordenador do projeto de extensão Ciranda e hoje a gente vai saber tudo sobre isso. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cátia. E boa tarde também, ouvintes da Rádio Univale, né? Um prazer recebê-lo. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o projeto de extensão Ciranda, conta para nós um pouco da história desse projeto que é desenvolvido na região de Tijucas. Há quanto tempo esse projeto existe? O projeto já tem uma certa idade, né? Foi em 2005 o início dele, que se deu a partir de um fórum que aconteceu na cidade de Tijucas, de um grupo de profissionais de diferentes áreas, psicologia, fonoaudiologia, serviço social. Esse grupo está fazendo uma especialização em violência doméstica na USP. Então, o encerramento do curso, eles tinham que desenvolver um fórum, um seminário, né? E também escrever uma espécie de pré-projeto, né? Que inclusive tinha como nome Ciranda. Então, como na época eu estava envolvido e o fórum aconteceu no auditório do campus da universidade, nós assumimos a continuidade do projeto. Escrevemos, né, no edital de 2004, foi aprovado e até hoje ele continua aí agindo. Então, ele surgiu dentro da comunidade a partir de uma formação de pós, né, que legal. De vários profissionais. E um porque é uma área tão que bom, demanda muitas áreas de conhecimento diferentes, né? Pedagogia, serviço social, direito, área da saúde, psicologia, né? Então, ele é bastante abrangente. É multidisciplinar, então. Exatamente, multidisciplinar. Muito bom saber disso, professor Edgar. E eu gostaria que o senhor elencasse para a gente alguns dos detalhes desse projeto, das atuações de vocês. Você falou que é multidisciplinar, várias áreas de atuação trabalhando nesse projeto. Quais são as frentes que vocês atuam no Ciranda? Sim, então já desde o começo a gente acabou envolvendo os 3 cursos que tinham no campus, que era administração, pedagogia e direito, né? Atualmente, ele, na verdade, até o ano passado, ele era uma parceria entre o curso de Direito e o de Pedagogia. Mas também tínhamos bolsistas do curso de Psicologia, né? Então, a gente acabou sempre aproveitando alunos de diferentes áreas, né? Então, o nosso projeto é mais um projeto de prevenção, né? Não é um projeto de atendimento direto à criança que foi violentada sexualmente, né? Então, a gente faz um trabalho nas escolas, né? Com alunos do 1º ao 5º ano, depois do 6º ao 9º, né? Faz um trabalho de prevenção, a gente tem toda uma metodologia. No início também a gente fez um trabalho muito de formação de professores, escreveu uma cartilha, 5.000 cartilhas, que não foram simplesmente distribuídas, mas foram entregues e orientadas, né? Na medida que uma equipe trabalhava com as crianças, a outra equipe se encontrava com o professor da sala e fazia a orientação, né? Então, a gente tem um trabalho focado nas escolas com professores e alunos. Mas também nós temos alguns momentos mais marcantes, como, por exemplo, o mês de maio, o dia 18 é o Dia Nacional, né? Então, a gente dedica uma semana toda a mobilizar a comunidade a partir da escola, claro, né? E a gente envolve também os conselheiros tutelares, o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, que a gente considera muito importante fortalecer a rede de atendimento, né? Inclusive, na quinta-feira a gente vai ter uma reunião lá na Secretaria de Educação de Tijucas, que é um dos nossos parceiros, né? Juntamente com o Conselho Tutelar e o CREAS, para determinar como é que vai funcionar como é que funciona a rede, né? Quando a gente identifica um caso, né? Quais são os procedimentos que tem que ser tomados, né? Então, o nosso trabalho envolve esse trabalho de rede, né? E outra data é 24 de setembro, que é o Dia Estadual de Combate a Abuso Sexual, que foi definido a partir de um fórum de voluntários, né? Que também, então, a gente tem parceria com esse Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Então, é mais uma semanada que a gente faz, né? E fora os trabalhos que a gente faz, então, em rádio, né? Informações, a gente utiliza o Instagram, o Facebook, hoje em dia mais o Instagram do que o Facebook, né? Para divulgar o nosso trabalho, né?
Professor, e nesse período todo de atuação do projeto de extensão Ciranda, principalmente na atuação na região de Tijucas, qual o cenário que o senhor visualiza? A gente vê ainda com muita frequência nos noticiários, principalmente, situações, infelizmente, delicadas a respeito dessa questão de abuso, tanto psicológico como sexual de crianças e adolescentes. E como é o cenário que vocês encontram nas escolas, encontravam antes da pandemia, quando vocês estavam presencialmente, mas como é que visualiza essa questão? Tem melhorado ou ainda a gente tem muito que evoluir nesse aspecto? O que acontece, assim, no começo do trabalho, é que há um aumento de denúncias, né? Então, o trabalho, na verdade, o que ele gera? Gera um aumento de notificação de casos, né? Então, parece que não está resolvendo. É que o problema existe, só que não tem equipamentos para receber as denúncias, né? Então, o trabalho que a gente faz é justamente porque a escola é um dos locais que mais facilmente a gente pode identificar quando uma criança manifesta determinados comportamentos ou sintomas, né? Ou mesmo a criança, ela cria confiança na gente e chega e diz assim, professor, isso aconteceu comigo, isso está acontecendo comigo. Se identifica, né? Identifica. Então, por exemplo, semana passada a gente fez com alunos do 6º ou 9º ano e no final chegou um menino e disse, olha, eu quando criança sofri abuso sexual. Não está mais acontecendo, né? Tipo assim, ele quis dizer que aquilo que aconteceu com ele lá na infância não está afetando mais. Mas a gente sabe que afeta, porque houve inclusive penetração e tudo, né? Então, o que a gente sente é que se aumenta o nível de denúncia, né? Porque as crianças conseguem identificar que aquilo que está acontecendo com elas é uma situação de violência, né? Se encorajam e contam para a gente, ou a gente então encaminha para a direção da escola, dizendo que tem que encaminhar para o Conselho Tutelar comunica depois o serviço especializado, que é o CREAS, né? Que vai fazer o atendimento, então, todo um protocolo. Com esse período de pandemia, talvez vai ser a outra pergunta, né? A gente sabe que houve um aumento, um acréscimo na violência doméstica, né? Porque as crianças ficaram mais tempo em casa, não necessariamente estudando, mas estando em casa, né? E a gente sabe que mais de 70% dos abusadores sexuais são do âmbito familiar, né? Seja um avô, um tio, ou até mesmo um pai, um padrasto, né? E a escola, como sendo um local de identificação, e a escola estando fechada, né? Então, esses canais de acesso à denúncia ficaram bastante restritos no período da pandemia, né? Então, se você for olhar a estatística, às vezes, de Conselho Tutelar, ele ficou mais ou menos no mesmo patamar. Mas isso não significa que os casos não tenham aumentado. É porque não houve maior acesso para a denúncia dos casos. Com certeza. Professor, o senhor bem mencionou essa questão da pandemia e o aumento dos casos de violência doméstica e como é que vocês no Projeto Ciranda se adequaram para levar toda essa informação que é extremamente relevante para dentro da sala de aula, com os alunos? Vocês continuam fazendo? Quais foram as adaptações do projeto nesse período? Então, no ano passado, o que a gente resolveu fazer? No primeiro momento, a gente produziu pequenos vídeos de até 5 minutos, né? Aquilo que a gente fazia presencialmente lá para as crianças do 1º ao 5º, a gente reproduzia através de pequenos vídeos, né? Aí a gente encaminhou para a Secretaria Municipal de Educação, tanto de Tijucas quanto de Canelinha, foram as duas prefeituras, né? E eles colocavam na página, na plataforma digital, tinha lá um espaçozinho, projeto Ciranda. Né? Então, a cada 15 dias a gente enviava um vídeo, né? Também depois esse material era disponibilizado em grupos de WhatsApp de alunos, né? E depois, a partir do momento em que a gente não produziu mais, o que a gente fez foi fazer uma curadoria de vídeos que já tem na internet, que são de excelente qualidade, né? E a gente ia, então, disponibilizando, passava o link, né? Disponibilizando para a Secretaria da Educação. É isso que a gente fez. Esse ano já mudou de novo. Tem adaptações para esse ano, então? Para esse ano tem outra adaptação. Então, esse ano, a gente entrou novamente em contato com a Secretaria de Educação, e houve o retorno das aulas. Depois houve o decreto lá numa semana que, né, retrocederam novamente. Em todo caso, agora retornou. Então, metade da turma vem numa semana, outra metade na outra. Então, a gente está trabalhando agora presencialmente, né?
porém não mais com o 1º ao 5º, mas com o 6º ano, do 6º ao 9º ano, né, que a gente está trabalhando agora. Então, a gente primeiro está começando a trabalhar com o quê? Quais são os efeitos da pandemia na vida deles, né? Então, a gente acabou identificando muitas situações de violência, né, que aconteceram nesse período, até mesmo manifestações de automutilação, desejo de suicídio, situações assim bastante preocupantes, né? E a gente fez inclusive uma pergunta: você gostaria de ter uma orientação com uma psicóloga, um psicólogo? A grande maioria diz que sim, né? Com falta de esperança, sabe? Então, inclusive eu entrei em contato com o coordenador do curso de psicologia. Eu solicitei se tinha algum estagiário no 9º, 10º período que podia nos acompanhar também. E fui prontamente atendido, né? Tem uma menina que começou hoje, né? Ah, que bacana. Então, e ela está fazendo um TCC sobre abuso sexual de meninos, né? Então, ela vai todas as terças-feiras acompanhar a gente também o trabalho na escola, né? E há também uma outra voluntária do curso de Direito, que está fazendo o 1º ano, também começou como voluntária. Que bacana. Então, agora estão lá um grupo maiorzinho que vai aumentando. Vamos ver se a gente consegue outras estagiárias que possam trazer esse componente da área da psicologia, né? Perfeito. Porque as outras 2 bolsistas são do direito. E da pedagogia esse semestre a gente não está tendo, né? Certo. Professor, aqui no Escola do Conhecimento, nosso tempo é muito curto, precisávamos de mais tempo para falar do projeto de extensão Ciranda, mas o senhor está convidado a voltar para contar mais detalhes desse ano que está só começando, desse semestre que está começando. Agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu fico agradecido pela oportunidade, né, de estar sempre colocando à disposição aquilo que a gente está tentando realizar da melhor forma possível, tá? Perfeito. Esse foi o professor Edgar Antônio Piva, mestre em Filosofia e coordenador do projeto de extensão Ciranda, hoje representando a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais aqui no Escolas do Conhecimento. Obrigada pela atenção e até a próxima.